Agora que você já realizou as suas atividades de ciências, nós vamos fazer algumas atividades no nosso caderno de exercício, página 79, a aula 2, essa aqui. Então, eu vou começar fazendo a leitura para vocês, e aí vocês vão fazendo as anotações necessárias para fazer a atividade. Número 1, observe o gráfico a seguir e responda. Então, em azul nós temos as indústrias, em verde o agronegócio e em vermelho o residencial. Esse gráfico fala sobre o uso de água por setor, então o quanto cada um gasta de água. Só de observar o gráfico, nós vemos quem gasta mais, quem gasta um pouco menos e quem gasta bem menos. Aí a pergunta é, quais setores têm utilizado a água de forma excessiva? Então, quais são os dois setores que estão utilizando água demais, de forma excessiva? Número 2. Ainda sobre o gráfico do uso de água por setor, contando as quadrículas do gráfico, quantas vezes mais o agronegócio utiliza de água com relação ao uso residencial. Então, aqui, ó, nesse cantinho, nós temos um gráfico, deixa eu mostrar aqui. Nós temos o mesmo gráfico, só que aqui ele está de forma quadriculada. Vocês vão contar os quadrinhos, quantas vezes mais vamos ver, o agronegócio tem do que o residencial, tá? Então, vocês vão contar quantos quadrinhos a mais do agronegócio tem e vai colocar aí no quadrado. Número 3. Em um show de música popular brasileira, Laila percebeu que 3 músicos tocavam violão e 2 tocavam pandeiro, enquanto um cantava. Quantos músicos estavam tocando instrumentos musicais ao todo? Então, nós temos o do violão, 3 músicos que tocavam violão, mais 2 que tocavam pandeiro. Então, vocês vão fazer essa continha, 3 mais 2, muito simples. Número 4. Os alimentos são essenciais para a nossa manutenção e para o bom funcionamento do corpo. As proteínas são digeridas pelo estômago e podem ser encontradas nas carnes, leites, derivados, ovos, soja, etc. O Senhor Infinito come 200 gramas de carne no almoço e no jantar é 100 gramas de outras fontes de proteína no café da manhã. Qual a quantidade de proteína que ele come nos 3 períodos? Então, 200 gramas do almoço, mais 200 gramas do jantar, mais 100 gramas do café da manhã. Quanto vai dar isso? Número 5. Dê substantivos derivados. Então, nós já vimos que substantivos derivados são palavrinhas que se originam de alguma palavra. Então, eu tenho aí triângulo, por exemplo. Eu poderia colocar triangular, que é uma palavra derivada de triângulo. Então, vocês vão procurar um substantivo derivado para cada uma dessas palavras. Retângulo, círculo e plano. Eu já dei o exemplo do triângulo, as outras são bem parecidas. Número 6. Em uma região do campo brasileiro, havia cerca de 500 famílias morando no ano passado. Atualmente, o número de famílias morando na região diminuiu para 1/10 desse número. Quantas famílias ainda habitam a região? Bom, se diminuiu para 1/10, vocês vão dividir o número de famílias que tinham por 10, para descobrir. Número 7. Quantas cores tem a bandeira dos Estados Unidos? Quem não souber, dá uma pesquisadinha aí na internet. E vai marcar um X. Número 8. Observe a obra Mata Esquema, do brasileiro Hélio. Usando formas geométricas, o artista buscou criar uma nova figura, equilibrando as demais para formar um todo. Agora, responda as seguintes questões. Letra A. Qual foi a forma geométrica obtida ao juntar-se os pequenos blocos? Letra B. Se quisermos decompor a figura e dividir os paralelogramos para 4 pessoas, quantos cada um terá? Bom, no total, se a gente contar aí, nós temos 16 paralelogramos. E se formos dividir para 4 pessoas, então 16 dividido para 4. Façam a continha para descobrir. Número 9. A carne seca é um ótimo exemplo de conservação natural de alimentos. Um vendedor embalou 3 dúzias de pacotes de carne seca, sendo 1,5 dúzia para venda para um único restaurante. Quantas peças o vendedor embalou e quantas ele vendeu para o restaurante? Vamos lá. Então, esse vendedor embalou 3 dúzias. 1 dúzia é igual a 12, né?
3 dúzias é igual a quanto? 3 vezes 12. Sendo que 1 dúzia e meia foi para um único restaurante. 1 dúzia e meia seria 12 mais 6, que é 18. Então, vocês vão fazer 12 vezes 3 para descobrir quanto que é 3 dúzias. E depois vocês vão pegar esse resultado menos 18 para descobrir quanto que sobrou. Número 10. A escola de Mateus tem 42 salas de aula. Já a escola de Paulo tem a metade desse número. Quantas salas de aula tem na escola de Paulo? Então, 42, para descobrir a metade, divide por 2. E é isso. Até a próxima aula. Beijos!